Olá, hoje eu quero falar sobre o dízimo. Não sei se você entende exatamente o que é o dízimo, mas o dízimo é 10% de um tudo, né? É você devolver 10% de tudo que entra em suas mãos ao Senhor. Se você não é cristão, talvez você não tenha esse entendimento mais apurado, mas para os cristãos é uma prática diária, deve ser. Mas nós temos também aqueles que contrariam esse princípio com alguns argumentos, até alguns interessantes argumentos. Mas a Bíblia diz que nós pertencemos ao Senhor. Quando você o confessa como seu Senhor, você pertence a Ele agora. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você não vai pagar o seu dízimo. E você também não vai fazer uma doação do seu dízimo. Você vai devolver o seu dízimo. Porque se você pertence a Ele, a Cristo, você apenas vai devolver o que já é dele. Outras pessoas veem a questão do dízimo como um sacrifício. Estou fazendo um sacrifício mensal, todos os meses ali, devolvendo, entregando o meu dízimo. Na verdade, você não está fazendo um sacrifício. Você está praticando uma lembrança. Porque o sacrifício foi Cristo quem praticou naquela cruz por nós. Você está apenas lembrando o que Ele fez por você naquela cruz, quando você devolve o seu dízimo. Então é muito importante você entender que você não paga o seu dízimo, que você não vai doar um dízimo, você está devolvendo o que já é dele. Se no seu entendimento você pertence a Cristo, você está devolvendo o que pertence ao Senhor. Algumas pessoas dizem que nós não se dizima mais porque o dízimo veio da lei. E nós não vivemos mais no tempo da lei, mas no tempo da graça. Mas é importante, eu vou te explicar aqui agora uma coisa bem interessante. Tem um barulho aí extra aí, as crianças em casa. Mas vou te explicar aqui que o dízimo ele não começou na lei. Quando você vê o dízimo na lei, é natural que você de fato tenha esse entendimento de querer praticar esse princípio. Mas o dízimo, ele começa em Abraão, e Abraão não estava na lei. Na verdade, você lembra quando Abraão devolve ali para Melquisedeque 10% de todos aqueles despojos? E você sabe quem é Melquisedeque? Rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Na lei mosaica, os homens entregavam seus dízimos para sacerdotes mortais. Você vai conferir ali a primeira entrega do dízimo em Levítico 27. Em Abraão está em 14, Gênesis 14, quando Abraão faz a sua primeira entrega de dízimo. Quando nós observamos esses dois parâmetros, a lei, o dízimo entregue na lei e o dízimo entregue em Abraão, nós percebemos que um dízimo ele é devolvido justamente pela questão da lei, é uma obrigatoriedade. Você tinha que devolver o seu dízimo. Mas quando você vai para Gênesis 14 em Abraão, você entende que o dízimo ali ele é princípio. Ele não é a lei, ele é a graça. Você reconhece quem é aquele sacerdote. Você entende até que Melquisedeque ele é uma figura da pessoa de Jesus. A Bíblia fala em Hebreus 7 que sacerdotes mortais recebem dízimos, se referindo ali à tribo de Levi, a quem os homens entregavam seus dízimos. Mas a Bíblia diz também que, porém, ali aquele que vive, aquele que testifica e que vive, se referindo a Cristo, ou seja, o sacerdote imortal. Na lei, os homens entregam sacerdotes mortais, homens que morrem, né? A tribo de Levi. Mas na graça, ou pelo princípio, você entrega a um sacerdote imortal, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós formos para o princípio, nós entendemos que a prática do dízimo ela deve ser constante. Ela não deve parar. Ela não parou, ela não acabou, ela continua. E para ir um pouquinho mais profundo, você vai perceber que o dízimo ele começa lá no primeiro capítulo e segundo capítulo de Gênesis. Primeiro, segundo, terceiro capítulo de Gênesis. Quando Deus fala para Adão, Adão, de todas as árvores você vai comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. Nós podemos entender que Deus está dizendo, você vai comer uma boa parte dos frutos aqui, mas existe um percentual desses frutos que não te pertence. Desde o começo, Deus estava ensinando para o homem que parte do fruto não era dele. Ele não deveria comer todo o fruto que estava ali naquele jardim, porque uma parte cabia ao Senhor. Deus estava ensinando para o homem princípios. Qual eram os princípios? O princípio de lutar contra a avareza, o princípio da dependência de Deus, o princípio da honra ao Pai, o princípio a não ser preso às coisas dessa terra.
Irmãos, nós temos muitas pessoas que pregam contra os princípios. Elas acreditam que por o dízimo ter sido instituído na lei mosaica, elas pensam que nós paramos essa prática. Presta atenção, ele foi instituído na lei, mas na graça o dízimo é espiritual. Na lei ele era uma obrigatoriedade, ele era um mandamento. Na graça ele é um ato de fé. Na lei, sacerdotes mortais recebiam dízimos. Na graça, quem recebe é o sacerdote imortal. Na lei, o dízimo ele perde a sua validade. Mas na graça, o dízimo é relacional. Ele fala da aliança de Abraão com Melquisedeque. Ele fala da aliança sua com Cristo. Ele fala da minha aliança com Cristo. Então nós entendemos que dizimar é um princípio. O próprio Jesus tinha uma bolsa do tesouro. O próprio Jesus tinha um tesoureiro. O próprio Jesus viu uma mulher dar tudo o que ela tinha no gasofilácio do templo e não condenou os líderes religiosos porque aquela mulher estava dando tudo o que ela tinha. Jesus sabia que era importante essa prática, queridos. Jesus sabia que o homem deveria ter a prática contínua de dizimar, de ofertar, de ser liberal. E para ir mais profundo, na lei nós tínhamos vários tipos de dízimos. O homem não dava apenas 10%, ele dava bem para lá de 20%. Ele tinha vários dízimos. Na graça, você não dá um dízimo, você dá tudo. Todo o nosso ser pertence a Cristo. Tudo que nós somos pertence a Cristo. Todo o nosso ser, lembra que eu falei? Quando você devolve o dízimo é porque você reconhece que você pertence a Cristo. Então isso para você não é uma doação. Ou você não está fazendo um pagamento, você apenas está devolvendo parte de tudo aquilo que já pertence a Ele. Então todo o dízimo, toda a sua vida pertence a Deus. Você está devolvendo uma parte para que você reconheça que Ele é o seu Senhor. Para que você entenda que não é o sacrifício seu, é o sacrifício dele. E uma lembrança nossa pelo que Ele fez por nós naquela cruz do Calvário. Então lembre-se, dizimar não é mandamento, é princípio. Volte ao princípio. E para encerrar, eu quero falar para aqueles que pregam contra o dízimo. Quando você prega contra o dízimo, você está pregando contra o princípio, lembre-se disso. Quando você prega contra o dízimo, você está pregando a favor da avareza. Quando você prega contra o dízimo, você está pregando contra a propagação do evangelho. Está impedindo que pessoas sejam alcançadas, mais e mais pessoas sejam alcançadas. Quando você prega contra o dízimo, você está confundindo os neófitos, os novos na fé. Quando você prega contra o dízimo, você está impedindo que os fiéis tenham novas experiências. Para nós que servimos a Cristo, não é uma questão de lei ou de mandamento, é uma questão de princípio. Tome cuidado, você que prega contra o dízimo, provavelmente você não deve dizimar, deve ser um avarento. E a Bíblia fala que todo avarento é idólatra. Cuidado com o que você anda pregando, para você não dividir a igreja de Cristo, para você não confundir a noiva do Senhor. O próprio Jesus ensinou o povo a dar. Ele falou para aquele jovem rico: pegue toda a sua riqueza e dê para os pobres, e venha e me segue. Ele estava ensinando aquele homem a depender totalmente dele. Quando Zaqueu deu metade dos seus bens para os pobres e restituiu 4 vezes mais aqueles a quem ele havia defraudado, o Senhor falou: hoje houve salvação nessa casa. É tempo de entendermos a palavra e nos voltarmos para a palavra. Chega de ser uma pedra de tropeço para o reino de Deus. Deus te abençoe. É um assunto precioso. Temos muito a falar sobre esse assunto. Mas entenda que isso é um princípio para nós que vivemos com o nosso noivo Jesus. Deus te abençoe. Pratique esse princípio e desfrute dos seus benefícios. Fique na paz de Jesus.